Eu quero conversar agora ao vivo com a Marília Ribeiro, que vai trazer os destaques dessa proposta para a gente colocar sobre debate definitivo aqui. E aí, Marília, o que rendeu dessa conversa de Rodrigo Pacheco com os governadores? Conta pra gente, bem-vinda. Oi, Evandro, obrigada. Boa tarde a você e todos que estão nos acompanhando aqui no 3 em 1. Essa reunião aconteceu hoje pela manhã lá na residência oficial do Senado Federal. E entre as sugestões que foram apresentadas pelos governadores do Nordeste, nós temos o aumento do fundo de equalização, esse que ainda deve ser criado. E também eles pediram mudanças nos critérios de distribuição desse dinheiro. Esse projeto foi apresentado pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, antes do recesso parlamentar. A governadora do Rio Grande do Norte e também presidente do consórcio Nordeste, a Fátima Bezerra, disse que Pacheco recebeu com sensibilidade essas sugestões e que levará também aos senadores para que eles possam discutir o que foi apresentado. A governadora também defendeu que os estados menos endividados sejam contemplados na renegociação da dívida e nós separamos esse trecho, Evandro, nós vamos ouvir agora. O dado concreto é que, como o Nordeste sempre tem se colocado, é legítimo que os estados superendividados, 4 estados, que respondem por 90% do estoque de dívidas com a União, enfim, pleiteie a renegociação dessas dívidas. Contudo, é necessário que os estados menos endividados sejam também contemplados nesse processo de renegociação das dívidas, sob pena, se isso não acontecer, de agravar cada vez mais as desigualdades do ponto de vista regional, socioeconômico. Evandro, eles também sugeriram que o indexador da dívida dos estados com a União, ele possa ser reduzido em 2 pontos percentuais e não mais em 1 ponto percentual, assim como diz o texto de Rodrigo Pacheco. Só que eles têm um porém nisso aí, é porque eles querem que seja criado um fundo, que esse dinheiro seja pago, mas que eles recebam, Então, na prática, os governadores vão pagar esses juros, mas eles querem receber parte desse dinheiro através desse fundo. Evandro, também você falou sobre a questão das dívidas bancárias, Quem falou sobre essa questão foi o governador do Piauí, Rafael Fonteles. Ele disse que a sugestão foi levada pelos governadores e a previsão da União autorizar os estados a renegociar passivos com as instituições financeiras. E de acordo com o governador do Piauí, o Rodrigo Pacheco, ele acredita que Rodrigo Pacheco deva acolher esta proposta. Após o encontro que foi feito lá na residência oficial, Rodrigo Pacheco soltou uma nota aqui para a imprensa e reafirmou que esse projeto deve ser votado na próxima semana. Evandro, antes de devolver para você, eu vou dar só mais uma informação, é que hoje nós temos sessão lá no plenário do Senado Federal. Neste momento ela está suspensa, mas ela deve retomar e está na pauta o projeto sobre a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia e dos municípios com até 156 mil habitantes. Acontece que ontem o relator do projeto, que é o líder do governo no Senado Federal, o Jacques Wagner, disse que ainda não há consenso sobre o parecer, porque ele precisa apresentar o seu relatório, só que ele disse que ainda não tem um consenso e que isso não deve acontecer. E só para a gente finalizar aqui mesmo, Evandro, é que o Supremo Tribunal Federal deu até o dia 11 de setembro para que o governo e o Congresso Nacional cheguem a uma solução sobre a fonte de compensação para que essa desoneração aconteça. Ontem, Rodrigo Pacheco disse que o projeto da dívida dos estados e da desoneração da folha deve ser resolvido antes das eleições municipais, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília, e por já adiantar também essa outra história pra gente. Se acontecer alguma mudança aí, é só você chamar a gente ao vivo aqui, que voltamos contigo. Vamos já trazendo aqui a câmera para fechadinha, pra gente conversar também com o Zé Maria Trindade, que está lá em Brasília. E eu já quero saber de você, Zé, como que você avalia, vamos dizer assim, os estados pedindo cada vez mais, com possibilidade de mudança na proposta e, inclusive, de ampliação aí do alívio que eles esperam receber destas dívidas com a União. Bem-vindo. Eu conversava, muito boa tarde a todos, boa tarde, Evandro. Eu conversava agora há pouco com a senadora Tereza Cristina, exatamente avaliando essa possibilidade dos estados que não estão sufocados, de reagirem. E aí houve realmente a reação. Hoje, nessa reunião cedo, os estados que não estão sufocados disseram claramente ao presidente do Senado, olha, há uma injustiça em andamento.
Na verdade, é aquele ciúme político. O ciúme político é complicado, viu? Ele é muito mais difícil até do que o ciúme de casal, né? E os estados estão com a razão. Eu sempre disse isso sobre os refis. Se perdoa quem é um devedor que não pagou há muito tempo e fica livre de juros, multas e perdão do principal. E o que foi pontual? E o que pagou todos, né? E é isso que dizem os estados que não estão sufocados. Nós já falamos aqui, os 4 maiores devedores que concentram ali os 90% da dívida. São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Só que São Paulo tem um PIB muito grande e não está sufocado. As contas estão em dia e pagando as parcelas da dívida, né, não prejudica o Estado. Mas é claro que o Estado vai dizer, olha, nós também queremos o perdão. Essa história de pago, não nego, e devo, não nego, pagarei quando puder. E aí a saída é fazer uma lei que possa também beneficiar os estados que pagaram tudo direitinho, os estados que não estão nessa alta cifra de enforcamento com as dívidas, mas que merecem uma atenção, que eles vieram exatamente aqui para isso. Nessa reunião também houve debates secretos ali, viu? Vou alertar aqui, vai para a pauta do Senado Federal nesta semana ou na semana que vem, o mais provável é na semana que vem, seria o debate agora, o projeto que libera os cassinos no Brasil. Esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados no apagar das luzes, está no Senado, é um desses projetos, você gosta de ouvir as frases aqui, é chamado Projeto Jacaré. É aquele que fica ali só com o olho fora d'água e na primeira oportunidade ele vai lá e pega. Então, esse projeto Jacaré da liberação dos cassinos está aí na porta do Congresso. Zé Maria Trindade contando a fauna toda aqui. Tem o vagalume, tem o projeto Jacaré. Zé, nos beneficia cada vez mais com esses jargões, viu? A gente gosta muito desses bastidores que você colhe aí pra gente. Seu Fábio Piperno, e os governadores falam sobre a possibilidade de se ampliar também essa proposta para as dívidas dos estados com as instituições financeiras, ou seja, dívidas privadas. Como é que se avalia a possibilidade desse projeto engordar? Primeiro, eu queria dizer que as histórias do Zé Maria, elas compõem a verdadeira revolução dos bichos, né? Cada vez mais. Até porque tem alguns aí que tem uma gula insaciável, né? Mas, veja bem, Evandro, outro dia, eu e o Alan, enfim, discutíamos aqui o fato daquilo que a gente acredita que vai ser a próxima grande crise global, que é a crise do endividamento. Então, vejam, essas manifestações de hoje, para mim, elas antecipam 2 eventos que vão ser muito graves, mas que eles são inevitáveis. Primeiro, é exatamente essa reivindicação dos pequenos estados, mas que paradoxalmente são aqueles que mantêm as suas contas mais em ordem, querendo isonomia, o que é muito justo. Uai, se você vai dar um benefício, por exemplo, para Minas Gerais, por que o Sergipe não pode ter o mesmo tratamento? Por que o Mato Grosso, ou Santa Catarina, ou Rondônia? Uai, são todos estados, são entes da mesma federação, então, portanto, o que vale para um, vale para o outro. Desde que eu acompanho política, e já faz muito tempo, né, desde, enfim, adolescente, eu ouço, por exemplo, histórias de crise fiscal no Rio Grande do Sul, por exemplo. E veja, o Rio Grande do Sul, da redemocratização para cá, já teve governador do PDS, o Jair Soares, do PMDB, o Pedro Simão, depois do PDT, o Alceu Colares, depois do PT, o Olívio Dutra, depois alguns tucanos e por aí vai. Então, independentemente da força que governava o Estado, o fato é que esse problema nunca foi frontalmente atacado. O mesmo vale para Minas Gerais. Minas Gerais também já teve governadores de todos os espectros políticos. E o problema persiste. Agora, o fato de, em algum momento, eles reivindicarem também algum tipo de benefício nas negociações com entidades privadas, aí escancara para mim aquele que vai ser o problema muito mais grave, não apenas das federações dos estados brasileiros, mas também do governo federal e de
Todos os governos do mundo. Outro dia o Alan falou que o governo americano deve 30 trilhões de dólares. Como é que vai fazer? Tudo bem, ele pode imprimir dólar. Mas e a França, que tem déficit fiscal nesse ano de 5% do PIB? Então esse é um problema comum que, inevitavelmente, ou ele deságua numa crise ou num grande calote que também pode gerar crise. Agora, isso começa a trazer também uma preocupação em relação à situação dos próprios estados, né? Porque se eles estão pedindo cada vez mais, é porque está pior do que a gente imaginava, Gani. Exatamente. E o dinheiro dos estados é do governo federal, de repasses do governo federal, evidentemente que também tem arrecadação própria via ICMS, só que o dinheiro do governo federal é nosso. Então, no final das contas, é o dinheiro da própria sociedade. A sociedade está pagando por essa ineficiência. E aí tem um problema, a partir do momento que há todas essas benesses na renegociação das dívidas, primeiro, você gera um incentivo lá na frente para esses estados continuarem se superendividando. Porque, no final das contas, eles sabem que o governo federal vai acabar socorrendo, como sempre foi na história aqui do Brasil. Vejam que o que eles estão pedindo a taxa abaixo de IPCA mais 4%. IPCA mais 4% já é uma taxa muito baixa comparada às taxas hoje do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional, o governo federal, empresta dinheiro da sociedade a IPCA mais 6, 6,5%. Próximo disso, depende do prazo. O BNDES é um pouco abaixo dessa taxa. Quando a gente fala em IPCA mais 4%, já é, Evandro, uma taxa muito subsidiada. Eles querem menos do que isso. Só que uma taxa menor do que isso, alguém está pagando por isso. Eu vou falar, é a União, mas o dinheiro da União, né? A União não é um ente abstrato que flutua pelo ar, o Tesouro também não é um ente abstrato, somos nós. Então, no final das contas, somos nós pagando pela ineficiência da gestão. Tem duas discussões. A primeira, uma regra para evitar novamente o superendividamento dos estados e responsabilidade fiscal. Agora, uma outra discussão também importante é que alguns desses estados superendividados também são mais doadores do que tomadores de recursos da nação. Uma vez um aluno me disse algo que eu achei super interessante. Ele falou, Alan, você sabe por que tem alguns municípios no Brasil que existem e não tem viabilidade econômica nenhuma? Porque eles sobrevivem de repasses da União. Se não tivesse esse pacto federativo com uma obsessão por igualdade, né, tudo muito centralizado, tentando tornar todo mundo ali igual, todos os entes iguais, não haveria motivo para a existência de alguns municípios. Então, esse pacto federativo, ele também deve ser rediscutido. O que eu vejo no modelo americano seria o ideal. Você vai ter estados mais desenvolvidos, estados menos desenvolvidos, e é assim, é do jogo. Quem produz mais que fique com mais. Agora, de fato, você tem estados, como é o caso de São Paulo, produz mais, doa muito, recebe pouco, mas também é superendividado. Agora, aproveitando que nós estamos falando aí dos governadores, eu quero trazer também uma camada dessa história, que é a relação entre o presidente da República e os governadores. Lula tem se sentido muito incomodado com o fato de, em eventos espalhados pelos estados, os governadores não participarem, e essa posição ficou um pouco mais crítica porque no último dia 28, o presidente da República fez uma reunião no Palácio do Planalto e apenas 8 dos 27 governadores compareceram. E aí, Segré, o que o presidente da República está percebendo? Que nos estados onde a relação com o governador é melhor, a avaliação sobre o governo dele também sobe, justamente porque essa articulação facilita a comunicação das obras ou daquilo que está sendo feito em parceria com o governo do estado para aquela comunidade. Quando não há uma articulação com os governadores, a popularidade diminui, e a gente já está falando de estados também que elegeram governadores que eram mais alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que você avalia essa preocupação do presidente da República e dá para ter uma relação institucional melhor com governadores que não são alinhados com o PT e nem com o presidente Lula, principalmente num ano de eleição municipal? Para mim é difícil, Evandro, sobretudo é difícil porque quando o presidente tenta fazer alguma coisa vinculada com o governador com certeza está avaliando se uma foto, uma fala do presidente pode atrapalhar a sua gestão com o seu eleitorado
E aí tem a outra questão que é, eu espero de todo o coração que o governo federal não espere negociar. Eu te ajudo para a dívida, mas eu quero uma foto com você. Eu te ajudo para uma dívida e eu quero que o governador compareça nos meus atos. Porque esse te dou, mas eu preciso uma coisa na contraparte, não vai ajudar em absolutamente nada, sobretudo no momento em que o governo federal está endividado. Devemos lembrar, no caso de Minas Gerais, por exemplo, há 35 anos atrás, 7 de janeiro de 1999, o então governador Itamar Franco declarou a moratória da dívida do Estado, que inclusive gerou um problema seríssimo que termina com a liberação do câmbio dia 13 de janeiro através do Banco Central. Então, essa situação é complexa. E aí, qual seria uma proposta? E eu insisto muito nessa ideia, que o governo federal, dentro do acordo, diga, ok, eu posso eventualmente te ajudar, eu posso eventualmente sustentar um custo financeiro para te ajudar, mas você teria que ter uma obrigação, de alguma forma, não sei como, para que, a partir de agora, o teu Estado tenha sempre superávit fiscal. Porque esse superávit fiscal vai ser o que permita que o governo possa pagar a dívida e não que, de alguma maneira, diminua os juros, mas continue sendo impossível de pagar. E aí vem a outra. O governador vai falar, então você está me pedindo uma coisa que você não cumpre. E aí, voltando no comentário muito atinado do Piperno, essa crise de endividamento se dá por uma situação muito simples. Quem precisa de endividamento é porque gasta mais do que arrecada. Não tem outra, não há outra explicação. E isso prova que essa política de déficit fiscal contínuo, crônico e permanente termina dando errado. Quem não vê é porque não quer. Agora, Zé Maria Trindade, eu queria falar com você um pouquinho sobre essa relação dos governadores com o presidente da República, né? Porque o que está acontecendo também é que em muitos eventos dos quais eles participam, eles são vaiados quando estão ao lado do presidente, justamente por conta dos seguidores de Lula que sabem que os seus representantes ali nos seus estados apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro. O próprio presidente da República, em alguns eventos recentes, por exemplo, com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, pediu para que as pessoas respeitassem ali o governador exatamente porque ele estava cumprindo a sua função institucional ao aparecer ao lado do presidente da República. E aí Lula fala, fui eu quem o convidei para estar aqui, então vamos evitar aí essas manifestações negativas. Mas, logicamente, isso vai espantando cada vez mais esses que comandam os estados do presidente da República. E essas vaias repercutem muito ali nas mídias sociais. Tradicionalmente, o presidencialismo do Brasil é muito forte, né? O presidente pode tudo, os recursos são concentrados aqui, né, na União e depois distribuídos para os estados e municípios, através do FPM, Fundo de Participação dos Municípios e dos Estados, né? E os estados não é distribuído de forma, vamos dizer, equilibrada. Toma como base os estados que não têm recursos, eles ganham mais. São Paulo, por exemplo, recebe nada do FPM, né? Porque a regra lá define que São Paulo não precisa do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. E essa concentração criou no Brasil uma cultura de presidencialismo muito forte, que foi inclusive para as atividades privadas, né? Nos países mesmo liberais, o dono de uma empresa, o presidente da empresa, ele não tem tanto poder, porque ali existe o conselho, existe um grupo de gestores que orientam o presidente e votam, né? Mas no Brasil não, o presidente do clube pode fazer o que quiser com o clube, o presidente do Congresso pode fazer o que quiser, do Senado, da Câmara, abrir ou não um processo de impeachment, né? Enfim, é uma cultura de presidencialismo no Brasil muito forte. Então, sempre o presidente da República foi muito ovacionado, qualquer que seja ele, e os estados ficavam ali como dependentes. E isso mudou, isso mudou. Hoje, os estados já não estão mais dependentes assim, porque sabem, se houver na presidência da República um presidente contrário politicamente, ele vai viver a pão e água. É rara essa relação entre o presidente Lula e São Paulo, com obras em São Paulo e assinatura de convênios. Geralmente se fazia isso com os governadores aliados. Mas a lei de responsabilidade mudou exatamente esse tipo de postura. E agora restou esta polarização. A polarização é muito intensa. De um lado, não se admite que o seu aliado tenha convivência fraterna com o adversário. Então, isso está provocando essa novidade,
que é governador convidado pelo presidente da República, sendo vaiado numa solenidade, não é numa manifestação, é numa solenidade oficial. Então, esta é a situação. Os governadores não estão querendo fazer essa participação. Quando vem aqui ao Palácio, que é uma área mais controlada, eles vêm visivelmente constrangidos.